Good evening, brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Boa noite, queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. I'm always so grateful when I'm being translated because all of my errors will be corrected. Eu estou sempre grato quando as minhas falas serão traduzidas, porque o tradutor vai corrigir todos os meus erros. So if you hear a good sermon tonight, it's because of him. Então, se você ouvir um bom sermão hoje à noite, é por minha causa. I have the privilege representing Westminster Seminary to speak in many places around the world. Eu tenho tido o privilégio para falar em muitos lugares no mundo em nome do seminário do Westminster. And so in the last several months, I've been in Indonesia, in Korea, in Bolivia, and I'm here in Colombia and now also here in Brazil. Nos últimos meses eu tive o privilégio de estar em vários países, como na Indonésia, na Colômbia, Coreia, na Bolívia e agora no Brasil. And what thrills my heart is that there are people of God gathering together to study the Word and tell others about Jesus. E me traz grande alegria no coração em ver que tem pessoas que estão se reunindo para ouvir a palavra com interesse, com entusiasmo e falar a outros a respeito de Jesus. My heart delights to see you coming out to study the Scriptures and worship. Meu coração se alegra muito em ver vocês vindo aqui para estudar a palavra de Deus e para adorar a Deus. God has His people all around the world that are hungering and thirsting to know His Word. Deus tem o seu povo em todos os lugares do mundo que estão com fome, sede, desejo de conhecer mais da palavra de Deus. I want to thank Pastor Roberio for allowing me to come and teach to these gathered believers for the glory of God. E eu quero então agradecer ao pastor Robério por me convidar e me dar a oportunidade de falar aos crentes aqui que estão reunidos hoje. So tonight and tomorrow night we're going to have a total of 4 lectures. Então, hoje à noite e amanhã à noite teremos um total de 4 mensagens. And our theme that will be considered is the biblical idea of the covenant. E o tema que vamos considerar nessas mensagens é o conceito bíblico do pacto ou da aliança. I'm going to try to show you that if you don't understand the covenant, you will not understand the Bible. E a minha tese é que se você não tem uma visão robusta da aliança, você não vai compreender bem a Bíblia. This is not an idea just for people in the seminary. This is for every Christian who longs to understand the Word of God. A ideia do pacto não é apenas algo de interesse a teólogos que estão estudando nos seminários, mas é de interesse de todo crente que deseja conhecer profundamente a palavra de Deus. I believe the covenant is one of the central ideas that makes the Bible a united whole. Eu creio que a ideia do pacto, ela é uma ideia, é um tema que une toda a Escritura ao redor deste conceito. So our 4 lectures will cover the following topics. As nossas 4 palestras vão cobrir os seguintes tópicos. Our first one is going to talk about how the whole Bible is united on the theme of the covenant. A primeira palestra será com o objetivo de mostrar como toda a Bíblia está unida sobre este tema do pacto. Our second talk is going to describe how the theology of the Bible surrounds the idea of 3 distinct covenants. A segunda mensagem nós iremos mostrar como a teologia da Bíblia desenvolve a ideia de 3 pactos distintos. And so you can't skip out tomorrow night, you have to come back. E você não pode faltar amanhã à noite não, você tem que voltar. Because the third talk is going to talk about how the covenant shapes your very salvation. Porque o terceiro tópico vai mostrar como a ideia do pacto vai moldar a sua própria salvação. You have to come back tomorrow night. Você tem que voltar amanhã à noite. Because you got to learn how the covenant shapes you as a Christian. Porque você vai aprender como o pacto vai moldar a sua vida como um crente. So get out your cell phone and cancel that appointment. You're coming back. Então pegue o celular, cancele aquele compromisso que você tem para amanhã à noite e volte amanhã à noite. And then the fourth talk tomorrow night will be on how the covenant shapes our family, the church, and even our understanding of government.
E o quarto tópico que vamos abordar amanhã à noite vai mostrar como a ideia do pacto ela também amolda as nossas ideias de família, de igreja e até mesmo de governo civil. In other words, the covenant describes the Bible, our theology, our salvation, and our social spheres. Então, a ideia do pacto, ela nos ajuda a entender a Bíblia, a teologia, a salvação e até mesmo as várias esferas da vida da sociedade humana. And so it is important if you're going to be living out a serious Christian life for Christ that you understand this biblical idea of the covenant. Então é muito importante, se você deseja viver de modo sério e consistente a vida cristã, que você compreenda muito bem o conceito de pacto. So there are so many texts in the Bible that talk about the covenant, but let me just give you one to get it in your mind. Existem várias passagens nas Escrituras que falam a respeito do pacto, mas deixe mencionar neste momento para colocar já na sua mente esta ideia. It has an easy reference to remember. Tem uma referência bem fácil de lembrar. It's Jeremiah 31:31. É Jeremias 31:31. Nobody wants to be older than 31, right? Ninguém quer ser mais velho do que 31, né? Ter mais do que 31 anos. So you remember the number. I'm 31. I'm always 31, no older. Então esse é o número que eu gosto de pensar. Eu sempre penso que eu tenho 31 anos. Não sou mais velho que isso, não. So Jeremiah 31:31 tells us that God is going to make a new covenant with Israel. Então Jeremias 31:31 nos fala que Deus irá formar ou estabelecer com Israel uma nova aliança. He says it will not be like the old covenant that he made with Moses. E que não será como a aliança antiga feita com Moisés. It will be a new covenant not written in stone like on Mount Sinai. Será uma nova aliança, não como a que foi escrita em tábuas de pedra no Monte Sinai. But it will be a covenant written upon the heart. Mas seria, ou será, ou foi um pacto que seria escrito no coração. This is the covenant that ties the whole Bible together. E esse é o pacto que une toda a Bíblia. You remember when Jesus established the Lord's Supper, he said, "This is the new covenant in my blood." Você deve se lembrar quando o Senhor Jesus instituiu a ordenança da ceia do Senhor, que ele disse: "Este é o sangue da nova aliança." Now, in the English Bible, we divide the part before Jesus from the part about Jesus and call it the Old Testament and the New Testament. Na Bíblia em inglês, em português também, nós dividimos a Bíblia em duas partes, não é? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. And that division of the Bible and that language was actually given to us long ago by an ancient church father named Jerome. E essa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento foi dada para nós há muito tempo atrás por um dos pais da igreja chamado Jerônimo. He was the one that translated the Bible for the first time into the Latin language. Ele foi aquele que traduziu a Bíblia pela primeira vez dos seus originais para o latim. And he used the words of Jeremiah 31 to describe what was given from Genesis all the way to Malachi, and he called that the Old Testament. E ele usou Jeremias 31:31 para designar toda a revelação de Gênesis a Malaquias como sendo o Antigo Testamento. And then the part of the Bible from Matthew all the way to Revelation he called the New Testament. E a parte da Bíblia que começa de Mateus e vai até Apocalipse, ele nomeou, designou de o Novo Testamento. We could really say that therefore the Bible is divided into the Old Covenant and the New Covenant. Então podemos dizer que a Bíblia tem esta divisão, o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Now whether that's a good way of dividing it and naming it, we will think about that later. Bom, se esta é a nomenclatura ideal para se designar essas duas partes da Bíblia, nós vamos tratar sobre isso em um outro momento. But let's begin by asking the question, how does the Bible use the word covenant? Mas vamos começar fazendo a seguinte pergunta: como é que a Bíblia usa as palavras para falar de pacto? Now the Hebrew word for covenant is the word berith. A palavra hebraica para pacto é a palavra berit.
And the word berith really means to cut something. E a tradução literal dessa palavra berit significa cortar algo. And we might ask the question, what does cutting have to do with a covenant? E nós podemos então nos perguntar o que cortar tem a ver com pactuar. Well, if you remember your Bible, you'll recall the story in Genesis 15. Se você conhece bem a sua Bíblia, você vai se lembrar da história que está registrada em Gênesis capítulo 15. Do you remember in Genesis 15:6? That's where the Lord took Abram out and showed him the stars of the heavens. Você deve se lembrar que em Gênesis 15, verso 6, o Senhor tomou Abraão e mostrou a ele os céus, as estrelas nos céus. And he said, your seed is going to be like the stars of the heaven in number. E o Senhor disse para ele, a sua descendência será tão numerosa como as estrelas nos céus. And it says Abram believed God. E é dito que Abraão então creu em Deus. And then it says and God credited it to him as righteousness. E é dito então que o Senhor imputou a ele a sua fé, a justiça a ele por meio da sua fé. This is the beginnings of our great doctrine that we are declared righteous through faith. Aqui nós temos o início daquela grande doutrina, a doutrina da justificação pela fé, na qual nós somos justificados pela fé. Our Protestant faith with Luther and Calvin insist that Paul teaches we are justified by faith alone. Aquela grande doutrina que os reformadores Lutero e Calvino defenderam, de que nós somos justificados pela fé tão somente. And so it is that passage that gives us the picture of believing God and receiving righteousness. E é essa passagem de Gênesis 15 que nos dá aquela figura tão preciosa de que crendo em Deus, nós recebemos por imputação uma justiça. And when we read Genesis 15, we learn that God there made a covenant with Abram. E quando lemos em Gênesis 15, nesse contexto, nós aprendemos também que o Senhor estabeleceu com Abraão um pacto. And you remember how it was done? E você deve se lembrar como isso aconteceu. Abram took various animals and he cut them from the head right through the body, right through the tail, and laid them out on either side of a path. Abraão pegou vários animais e ele os cortou ou os dividiu da cabeça até a extremidade do corpo, passando pelas extremidades, e colocou esses pedaços dos animais lado a lado, estabelecendo ou criando um caminho. This was a bloody sacrifice. Esse foi um sacrifício sangrento. And the picture was whoever walks through those parts of the animal must keep his word or he shall perish like those animals. E a ilustração dessa cerimônia é que aquele que passasse por aquele caminho dos animais e não guardasse os termos do pacto, iria perecer tal qual os animais pereceram. This was something that was understood in the ancient world. It was how a covenant was made. Esse era um rito conhecido no mundo antigo que estabelecia como um pacto era firmado. And what's amazing is that the Lord put Abram into a deep sleep. E o impressionante é que nesse contexto o Senhor trouxe o sono pesado para Abraão. He was not the one who had walked through the path of the animals. Ele não foi aquele que andou por meio dos animais. Instead, we learn of what we call a theophany, a manifestation of God. Pelo contrário, o que nós lemos é que uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus. We're told that a smoking pot and a burning furnace passed through the animals. Nós lemos que uma chama flamejante passou por entre os animais enquanto Abraão dormia. The Lord God is the burning holy one and said, I alone am obligated to keep this covenant. E por meio disso o Senhor estava dizendo, eu unicamente estou me obrigando a cumprir os termos da aliança. God was saying, I am the one that will make sure that righteousness is given by faith, not by Abram, anyone else. I will see that it's done. Eu, o Senhor, estou garantindo que a fé ou a justiça será imputada tão somente por meio da fé. Eu irei garantir os termos da aliança e trazer a justiça. So we see the word berith as a cutting, a covenant.
Então nós vemos que essa palavra hebraica, berit, fala sobre um cortar uma aliança, remetindo a esta cerimônia. Now it's interesting when we go 2 chapters further in Genesis to Genesis 17, we find another cutting. É interessante que 2 capítulos depois, em Gênesis 17, nós lemos a respeito de um outro cortar de uma aliança. And in that chapter we hear that God made a covenant with Abram and changed his name to Abraham. E naquele capítulo nós lemos que o Senhor fez uma nova aliança, fez uma aliança com Abraão e mudou o nome dele de Abrão para Abraão. And here we learn of God's covenant sign of circumcision with Abraham. E é neste capítulo que nós aprendemos a respeito do selo, do sinal da aliança que foi a circuncisão. In the first covenant sign, Abram has nothing to do with it. No primeiro sinal da aliança, no primeiro cortar da aliança, Abraão não teve nenhum envolvimento no processo. But in this covenant, it is in his very body. Mas agora, na aliança estabelecida em Gênesis 17, o sinal da aliança está gravada no seu próprio corpo. It is also by a cutting. It is the cutting of the foreskin. E que também acontece por meio de um processo de cortar, o cortar do prepúcio, It is called a covenant. que é chamado de um pacto. So we see the word covenant is right at the beginning of the Bible. Então veja que bem no início da Bíblia nós já aprendemos a respeito da aliança, e essa palavra já aparece. The covenant is including a sacrifice with the shedding of blood. E na cerimônia de pacto acontece um sacrifício com o derramar de sangue. And so we hear Jesus when he is going to the cross saying, "This is the new covenant in my blood." E isso remete a Jesus quando ele está a caminho da cruz e ele fala: este é o sangue da nova aliança, o meu sangue. Which we all enter into as believers as we come to the Lord's E table. que todos nós, como crentes no Senhor, e quando vemos, nos aproximamos da mesa do Senhor, nós participamos desse processo, desse pacto. We will come back to the importance of Genesis 15 and 17 in a later talk. Em uma outra preleção, nós vamos voltar nessas passagens de Gênesis 15 e 17. But what I want you to see now is that from the beginning of the Bible to Jesus' ministry, the word covenant is a key part of the biblical truth. E o que eu quero que você observe é que desde Gênesis 15 e 17 até o ministério do Senhor Jesus Cristo, o termo aliança, pacto, é uma verdade, uma doutrina, uma palavra central. So I am going to present the thesis that the Bible is a one true book from Old and New Testament all around the idea of the covenant. Então a tese que eu defendo, irei defender, é que a Bíblia ela é um livro só que tem a sua unidade em torno deste conceito de pacto, de aliança. You will hear people sometimes that will say, well, the Old Testament was for the Jewish people, not for Christians. Algumas pessoas dizem coisas como o seguinte: bom, o Antigo Testamento, isso era para o povo judeu, não é para nós, os cristãos. The New Testament is for Christians, but the Old Testament are for the Jewish people. O Novo Testamento, alguns dizem, é para os cristãos, sim, mas o Antigo Testamento não é para nós, seria para o povo judeu. This particular approach to the Bible is sometimes called dispensationalism. Essa visão, essa abordagem de ver a Bíblia dessa maneira, geralmente ela é chamada de visão dispensacionalista. I am going to present the view that we should take a covenantal view of the Bible that sees the Bible as one whole message from Genesis to Revelation. Mas a visão que nós defendemos é uma visão pactual, ela mantém a unicidade da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro só que traz uma única mensagem para um povo. What is it that ties the Bible from Genesis to Revelation into one book for God's people? E o que é então que une a Bíblia de Gênesis a Apocalipse numa só verdade para o povo de Deus? It is the covenant that Jesus Christ has brought to save us. É a aliança que o Senhor Jesus Cristo firmou e trouxe até nós com o propósito de salvar. At Westminster, we emphasize that all the Bible teaches us about Jesus. Lá no seminário de Westminster, nós enfatizamos
que toda a Bíblia fala a respeito de Jesus. People think if you want to learn about Jesus, you need to go to Matthew, Mark, and Luke, and John. Algumas pessoas dizem, bom, se você quer aprender sobre Jesus, você deve então ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. We say, no, if you want to learn about Jesus, you go to Genesis and Exodus and Leviticus. Nós dizemos, não, se você quer aprender sobre Jesus, você deve começar em Gênesis, Êxodo, Levíticos e por aí vai. Now let's just think for a minute. What Bible did Jesus use? Vamos ponderar uma questão por um minuto. Que Bíblia Jesus usava? Did you know that Jesus never read the book of Matthew? Você, por acaso, já se atentou para o fato de que Jesus nunca leu o Evangelho de Mateus? Did you know that Jesus never read the epistle to the Romans? Jesus nunca leu a epístola escrita aos Romanos? Did you know that Jesus never read the book of Acts? Você já percebeu que Jesus nunca leu o livro de Atos durante o seu ministério público? What was the Bible of Jesus? Qual era a Bíblia de Jesus, por acaso? It was what we call the Old Testament. É o que nós hoje chamamos de o Antigo Testamento. Shouldn't the Bible of Jesus be the Bible of Christian people that love Jesus? Será que a Bíblia de Jesus não deve ser também a Bíblia do povo que ama ao Senhor Jesus, os cristãos? Think of a few stories in the Gospels. Pense em algumas histórias que estão registradas nos evangelhos. Do you remember when Jesus is dealing with the Jewish leaders in the Gospel of John? Você lembra quando Jesus estava lidando com a liderança judaica no Evangelho de João? In John chapter 5, you can read of this. Você vai ler sobre isso em João capítulo 5. And he said, you read the Bible, but don't you know what you're reading in the Bible is all about me. You find me there. Ele disse para eles, bom, vocês têm lido a Bíblia, mas vocês não se atinaram que tudo que vocês têm lido na Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, na verdade trata a respeito de mim. Jesus was looking at the Jewish leaders of Israel and saying the Bible they read was all about him. Jesus está falando com a liderança judaica no seu contexto e falando para eles, bom, a Bíblia que vocês estão lendo, ela fala a respeito de mim. Do you remember that great story on the resurrection day when there are the two men on the road to Emmaus? Você lembra daquela história maravilhosa, quando o Senhor Jesus ressuscitou e ele se encontrou com aqueles dois homens no caminho de Emaús? As the two men are walking along, they are utterly discouraged because Jesus had been crucified. O Senhor Jesus estava andando com aqueles dois homens e aqueles dois homens estavam tão decepcionados e tristes porque Jesus havia sido crucificado. And Jesus, who had been raised, was walking along with them and they didn't even know who he was. E Jesus, que já estava ressuscitado a esta altura, estava andando com eles e eles nem se atinaram quem Jesus era. You can find this in Luke chapter 24. Você lê sobre isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. You know, Jesus had a sense of humor. Bom, você sabe que Jesus tinha um bom senso de humor. He said, "Why are you so sad?" Jesus perguntou para eles, por que vocês estão tristes, hein? He said, "Well, Jesus, the great prophet, has been crucified and he's dead." Eles falaram para Jesus, bom, Jesus, o grande profeta, ele foi crucificado e agora ele está morto. Jesus said, "Oh, really?" Aí Jesus disse, é verdade, é. He said, "Haven't you read the Bible?" E Jesus então pergunta para eles, por acaso vocês não estão lendo a Bíblia? And he began to go back to the law and the prophets and the Psalms, the whole Old Testament, and explained, Jesus was supposed to die and rise. E então Jesus começou a expor para eles a lei, os profetas, os livros dos Salmos, e falou para eles, vocês não percebem que estava determinado que o Messias deveria morrer e depois ser ressuscitado? And then their eyes were open, they realized they were with the risen Jesus. E então o Senhor abriu seus olhos e eles perceberam que eles estavam na presença do Jesus ressurreto. And then he had a Bible study I wish we could be at, where he went through the whole Bible and said, look, this is what the Old Testament, the Bible says about me. E Jesus, na verdade, deu a eles esse estudo bíblico maravilhoso durante todo o Antigo Testamento e falando para eles, veja, a Bíblia fala sobre mim. Jesus says the scriptures from Genesis to Malachi are all about Jesus Christ. O próprio Senhor Jesus disse que toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, fala por inteiro a respeito do Senhor Jesus Cristo. So when we take a covenantal way of reading the Bible, we are learning to see Jesus in the scriptures from Genesis to Revelation. Então veja, quando nós adotamos uma perspectiva pactual na leitura da Bíblia,
nós iremos ver o Senhor Jesus Cristo presente em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. The ancient church father, St. Augustine, had an interesting saying. O Agostinho, o conhecido Agostinho, um grande pai da igreja, ele teve um dizer interessante. He said, "The Old Testament is the New Testament concealed." Ele disse o seguinte, que... do you mind repeating, sir? The Old Testament is the New Testament concealed. Ele disse o seguinte, que o Antigo Testamento, ele é como que o Novo Testamento oculto. And he said the New Testament is the Old Testament revealed. Mas o Novo Testamento é como o Antigo Testamento revelado. And so we, as covenantal readers of the Bible, see the unity of the whole Scriptures pointing to Jesus Christ. E nós que temos essa perspectiva pactual na leitura da Bíblia, nós vemos o Senhor Jesus Cristo em todas as Escrituras. So now the word DNA is something that we know about today. Jesus doesn't talk about DNA, but I'm going to use it as an illustration. Bom, o termo DNA é um conceito que nós hoje estamos familiarizados e conhecemos. Jesus não falou sobre DNA especificamente, mas eu irei usar isso como uma ilustração. So when we talk about something being organic, we think of the life process from very simple to complex development. Quando nós falamos sobre organismos, nós falamos sobre o desenvolvimento da vida, de uma vida ainda no seu estado simples até um estado mais complexo. So there was a wonderful scholar at the old Princeton who impacted many Westminster professors, whose name was Gerhardus Voss. E um grande estudioso acadêmico, teólogo, que impactou muitos professores teólogos ao longo da história, o nome dele era Gerhardus Voss. And he said, the way to understand the Bible's revelation is the picture of a seed that grows up into a fruit-bearing tree. Ele disse o seguinte, que a maneira de nós compreendermos a revelação das Escrituras é como ver uma semente e que nessa semente ela vai eventualmente se desenvolver até ser uma grande árvore. If I had several different seeds in my hand, you would look at it and say, they're seeds, but I don't know what they are. Se você visse aqui na minha mão várias sementes, vocês iriam reconhecer, bom, sim, são sementes, mas eu não sei no que isso vai dar. Now, if you're a great biologist, you could say, well, you could tell what they are, but most of us would not know. They say they're seeds. We don't know what they are. Talvez se você fosse um biólogo, você poderia explicar e entender muito bem tudo aquilo, mas nós que somos leigos só iremos reconhecer como meras sementes. So then when you take one of the seeds and you put it in the ground, after a little while a little shoot comes up. Mas se você pegar uma semente, colocar na terra, depois de um tempo, ela vai começar a germinar e brotar. The shoot is different than the seed. Mas o broto, ele já é diferente da semente, não é? But its DNA is exactly the same. Porém, o DNA é exatamente o mesmo. And then if you wait a few more months, it's no longer a twig, it's now a little plant that's growing up. E se você aguardar mais algumas semanas, aquele broto já agora vai crescer e agora ele já é uma planta um pouco mais crescida. It looks very different as this little plant from the little twig. Veja então aquele arbusto, aquela plantinha, ela já é bem diferente do brotinho. It still has the same DNA, Mas o DNA não mudou, é o mesmo. but it looks very different. Mas a aparência é bem diferente. And then maybe if you come back 5 years later, you have a nice tree growing. E se você então voltar 5 anos depois, você já vai ter ali diante das suas vistas uma árvore crescida. It's very different. It might have flowers on it, and the other didn't have that. E vai ser uma aparência totalmente diferente, talvez já com flores e frutos. And then maybe you come a few years later and it's a big tree bearing fruit. E se você voltar anos depois, agora é uma árvore completamente adulta, madura, já dando frutos. It's totally different from that little seed, E é completamente diferente daquela pequena semente. but it's exactly the same all the way through. Mas o DNA é exatamente o mesmo durante todo esse processo. And when you open up the fruit, there's that little seed inside. E se você pegar o fruto e abrir, ó, que está lá, aquela pequena semente. That's what we mean when we say organic development. It's lifelike, developing from a simple to complex to maturity.
E é isso que nós estamos falando quando nos referimos a um desenvolvimento orgânico, a um desenvolvimento de uma semente, para um broto, para uma árvore, um amadurecimento, porém mantendo a mesma essência. This is how the Bible develops all the way through from Genesis to Revelation. E é assim que a Bíblia, então, se desenvolve, de Gênesis a Apocalipse. It's one book with one great story about Jesus, and a key part of that story is the covenant. É um livro com uma grande história a respeito do Senhor Jesus Cristo, e o que une toda esta revelação é a ideia de pacto. So the covenant is always the same, but it looks different at different stages. Então, o pacto, ele é sempre o mesmo, embora ele tenha aparências diferentes ao longo de todo o seu desenvolvimento. Now, some of you have learned of John Calvin and his great institutes of the Christian religion. Alguns de vocês estão familiarizados com João Calvino e a sua grande obra, As Institutas da Religião Cristã. In Book 2 of the Institutes, he talks about this idea of the covenant. No livro 2 das Institutas, ele desenvolve sobre esse tema do pacto. And he develops a very important phrase that helps us to understand the unity of the Bible. E Calvino, então, ele escreveu uma frase muito importante que nos ajuda a compreender a unidade da Bíblia. He says the covenant is always the same in substance. O pacto é sempre o mesmo na sua substância ou na sua essência, But distinct in administration. porém distinto nas suas administrações. Okay, now that's a mouthful. I'm going to say it all, and then I'm going to ask you to say it and have people repeat it. Então, essa citação é uma citação cheia, ela é uma citação carregada de ideias. Eu vou repetir e depois eu vou pedir que vocês também falem comigo. Okay, the covenant is always the same in substance, but distinct in administration. O pacto é sempre o mesmo na sua essência, porém distinto nas administrações. Now have them repeat after you. Então, vocês vão repetir agora depois de mim. O pacto é o mesmo na sua essência, mas distinto nas suas administrações. John Calvin is smiling from heaven right now. João Calvino está sorrindo do céu agora mesmo. Okay. This idea helps us to understand the Bible. Essa ideia nos ajuda muito a entender a Bíblia. The Bible is always about Jesus Christ. A Bíblia sempre está tratando, de uma maneira ou de outra, sobre o Senhor Jesus Cristo. It is God's covenant with us in Jesus Christ that saves us. É o pacto de Deus conosco por meio do Senhor Jesus Cristo que nos traz a salvação. But it looks different at different stages of the history of the Bible. Porém, ela tem uma aparência distinta em várias fases ao longo da Bíblia, em vários estágios do seu desenvolvimento. So when we say the covenant is always the same in substance, we're saying the covenant is always about Jesus Christ. Então, quando nós falamos que o pacto é sempre o mesmo na sua essência, trocando em miúdos, o que estamos dizendo é que o pacto é sempre a respeito de Jesus. But as the history of salvation in the Bible unfolds, we learn more about Jesus as time goes on. Mas à medida que a história da redenção vai se desenrolando ao longo das Escrituras, então o pacto vai se desenvolvendo e as administrações vão mudando. So let's think about some of the covenants in the Bible. Então vamos refletir sobre algumas das alianças ou dos pactos que estão registrados na Bíblia. Well, we don't hear the word covenant used immediately in the book of Genesis with Adam and Eve. There seems to be a covenant relationship. Bom, primeiro, na história de Adão e Eva, em Gênesis 1 e 2, nós, é verdade, não temos o termo pacto lá, porém há elementos que sugerem que há uma aliança firmada com Adão. We'll talk more about that in our second lecture. Nós vamos falar mais sobre isso na nossa segunda mensagem. But we do find the word covenant appearing in the story of Noah. Mas nós vemos o termo pacto aparecendo na história de Noé. And you remember the rainbow is a sign of God's covenant. E você deve se lembrar do arco-íris como um sinal do pacto de Deus. And then we come to the story of Abraham and we heard about the covenant that was made with him
both with the parting of the animals and in the sign of the covenant of circumcision. E nós então lemos em Abraão sobre o termo pacto, tanto quando os animais foram partidos e o Senhor passou por meio deles, e também em Gênesis 17, no sinal da circuncisão. And then when we come to the story of Moses and Israel, God establishes his covenant with Israel as a people. Então, quando chegamos na história de Moisés, nós lemos que o Senhor estabeleceu uma aliança com o seu povo. And then we come, as we go through the story, to the coming of the monarchy and the establishment of David and his dynasty. Então, quando chegamos na história da monarquia de Israel, no período de Davi, na sua dinastia, And that's called God's covenant with David in the Bible. e a Bíblia fala que Deus estabeleceu uma aliança com Davi, isso está na Bíblia. And then when we come to the prophets of Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel, the prophets are beginning to predict a new covenant that will come. E quando lemos então os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas começam a falar de forma, fazendo predições a respeito do estabelecimento do novo pacto. And then when Jesus comes, he says, "This is the new covenant in my blood." E quando Jesus então vem, ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue. And when Paul is doing his ministry, he says, "We are ministers of the new covenant." E quando Paulo então está desenvolvendo o seu ministério, ele se refere a si mesmo como ministros da nova aliança. So we can see there is a history of covenant making that runs all the way through the Bible. Então você vai observar que existe uma história de pactos sendo estabelecidos por Deus ao longo de toda a Bíblia. Now Calvin says here are some of the ways we can see that the covenant is always the same and about Christ. E Calvino então vai dizer, aqui está uma das formas que nós vemos que os pactos são sempre os mesmos na sua essência e sempre a respeito do Senhor Jesus. Jesus is the great ark that saves us from the wrath of God that fell in Noah's day. O Senhor Jesus é o grande arco que nos livra da ira de Deus, como aconteceu nos dias de Noé. The promise of a seed that would be given to Abraham is Jesus, who's the ultimate seed of God. A promessa de uma descendência que foi dada a Abraão, essa promessa se cumpre em Jesus Cristo quando ele veio a este mundo. The fact that Abram did not enter into the covenant, but only God did, meant that God himself would be the one that bears the judgment of a broken covenant when he dies in the Son of God on the cross. O fato de Abraão não ter passado por entre as partes nos traz o entendimento de que Jesus Cristo seria aquele que sozinho iria receber a ira de Deus sobre os nossos pecados, iria então trazer assim a salvação, ele inteiramente sozinho. And the covenant with Moses is all about Jesus because there had to be sacrifices to take away all the sin of God's people. E o pacto estabelecido com Moisés é todo a respeito de Jesus, pois foi no pacto com Moisés que o Senhor instituiu os sacrifícios que seriam oferecidos, sacrifícios esses que apontavam para Cristo. Jesus is the one that makes the day of atonement possible. O Senhor Jesus é aquele que torna o dia da expiação possível, o dia esse estabelecido em Moisés. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world, the lamb that was sacrificed. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado em sacrifício. So we can see how the covenant continues to look to the work of Christ. Então nós vemos como as alianças, elas sempre estão falando e nos mostrando sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Now another thing Calvin points to is what is called the formula of the covenant. Outro detalhe que Calvino nos ensina é o que ele chama de a fórmula do pacto. Now that sounds like a fancy phrase. Parece um termo bem cheio de... But we know what a formula it is. When you see it, you say, "Oh, if you put these together, you're going to have a good cake." E é um termo um pouco, parece chique, mas na verdade a ideia de fórmula nos diz o seguinte: quando você junta dois ingredientes, então você tem um bolo, por exemplo. If you're a physicist, you know Einstein's E equals mc squared. You're going to have an atomic bomb. Oh, this is going to be hard to translate. Se você é um físico, você então aprende com Einstein que se você botar E igual a mc ao quadrado, então você tem uma bomba atômica. I got it. So
I think you did a good job. I think I did. All right. Well, so Calvin says there is a formula that is given in the Bible again and again. Então, Calvino nos mostra que há uma fórmula que aparece na Bíblia vez após vez. It says, I will be your God and you will be my people. E a fórmula é a seguinte: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Calvin says when you hear those words, read those words, say, that's God's covenant. Calvino diz, quando você ouve essas palavras, você pode concluir, aqui está o Senhor estabelecendo a sua aliança. The phrase, I will be your God and you will be my people, is all the way from the beginning of the Bible all the way to the end. Essa fórmula que diz o Senhor fala, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo, ela se repete bem no início da Bíblia até o seu final. God said that to Abraham way back in Genesis. O Senhor disse isso para Abraão lá em Gênesis. But those beautiful chapters at the end of the Bible in the Apocalypse, where it says, I will dry every tear from your eyes, because I will be your God and you'll be my people. E é isso que nós lemos lá em Apocalipse, quando o Senhor fala aquelas palavras maravilhosas, que eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima, porque eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. So, as we are listening, there are many things that show that the covenant is always the same in substance. Então nós vemos que o pacto ele é sempre o mesmo na sua substância, But Calvin says it is distinct in administration. mas Calvino disse, eles são distintos nas suas administrações. We can consider this from the vantage point of how we raise our children. E nós consideramos isso, por exemplo, pela perspectiva do modo como nós criamos os nossos filhos. It's hard to believe an old, worn-out man like me was once a little child, 3 or 4 years old. É difícil imaginar como um homem idoso como eu já fui um dia uma pequena criança. Use your imagination. Use a sua imaginação. Okay. And when I was crossing the street, my mother had to hold my hand because I wanted to run across. E quando eu iria então atravessar a rua, minha mãe tinha que segurar bem firme a minha mão porque eu queria sair correndo. She said, Peter, come back here. Ela falava, Peter, volte aqui She agora. was fighting me not to run in the road. Então ela ficava lutando comigo para eu não sair correndo no meio da rua. I gave my mother ulcers, I'm sure. Eu dei um bocado de úlcera para minha mãe, tenho certeza. Now, many years passed, Muitos anos se passaram. and I was now a grown-up man. E agora eu já sou um homem adulto. And I had my old mother next to me. E agora eu tinha minha mãe, já idosa, junto a mim. And I had to hold my mother's hand and say, Mom, slow down, you can't walk in the road yet. E agora eu seguro a mão da minha mãe e falo, mãe, devagar, você não She pode said, correr Peter, assim I na know rua what I'm não. doing. E aí ela diz para mim, Peter, eu sei o que eu estou fazendo. Mom, you can't see the traffic, your eyes aren't good enough. E aí eu falo, mãe, os seus olhos já não são os mesmos, você não consegue observar o trânsito. Now, the substance of our relationship was the same. Veja, a essência do nosso relacionamento é A o son and mesmo. mom that love each other. Um filho e uma mãe que se amam. But the administration of our love had changed. Mas o modo como o nosso amor foi administrado mudou. I once was a child and she was the mom. Antes eu era uma criança e ela era a mãe. Now I was the grown-up and she was the child. Agora eu sou o adulto e ela é como uma criança. So there's a sense in which, as we look at the Bible, there's a growth of Israel from a child to a more mature people of God. E por esse sentido, nós podemos ver como Israel, ele foi se desenvolvendo como que uma criança até chegar a uma fase mais amadurecida. So Calvin says when we read the Old Testament, there are many, many more ceremonies than there are in the New Testament. I'm sorry. There are many, many more ceremonies or rituals in the Old Testament. Sim, e então Calvino mostrou que como na antiga aliança havia muito mais cerimônias e rituais estabelecidos. In the childhood of the church, there were many practices that no longer are necessary now that the gospel has come. E agora que o evangelho veio e chegamos a uma maturidade, muitas dessas práticas não são mais necessárias. Some have compared it to the scaffolding of building a new building. Muitos têm comparado isso com os andaimes que são colocados quando se está construindo um prédio. I bet when you built this building, you had to have scaffolds in here to build it. Eu tenho certeza que quando vocês estavam construindo esse prédio aqui, ele estava cercado de andaimes. Where did they go? Onde os andaimes foram? They're not needed anymore. Eles não são mais necessários, não. But there was a time they were absolutely necessary. Mas houve um período em que os andaimes eles eram absolutamente necessários. But this was always intended to be a worship space.
Mas esse lugar sempre teve o objetivo de ser um espaço para adoração. So we see the administration of the covenant changes, but its essence or its substance is always the same. Então nós vemos que a administração dos pactos eles vão mudando, mas a sua essência continua sendo a mesma. So the purpose of my talk to begin with is to argue that you should look at the whole Bible as a Christian book. Então, a mensagem principal que eu quero enfatizar com você nesta primeira mensagem é que a Bíblia inteira, ela é um livro cristão. The Bible is a covenant book. A Bíblia é um livro pactual. It has things that are different in different stages, but its essence is always about salvation in Jesus. Sim, há diferenças nos vários estágios de desenvolvimento do pacto, mas a essência é a mesma, sempre sobre Jesus Cristo e a sua salvação. So if we are reading the Bible as covenant people, what does that covenant mean for you? Então, se nós estamos lendo a Bíblia por essa perspectiva pactual, o que o pacto então significa para você? You need Jesus Christ. Significa isso, você precisa do Senhor Jesus Cristo. And Jesus is the message of the whole Bible. E o Senhor Jesus, ele é a mensagem de toda a Bíblia. In a covenant, there are a few important ingredients that make a covenant a covenant. Na Bíblia existem 3 ingredientes importantes que faz um pacto ser um pacto. First of all, there are parties that come together in agreement. Primeiro, existem as partes ou as pessoas que vão estar em acordo no pacto firmado. For example, God and Abram are coming together in covenant. Por exemplo, Deus e Abraão, as partes ou os envolvidos que There's se uniram no the pacto. covenant of God with the people of Israel. Ou quando Deus estabeleceu um pacto com o povo de Israel. Okay, Jesus Christ, his new covenant with his believers and followers. Ou quando Jesus Cristo estabeleceu o pacto com os seus seguidores, os seus crentes. When you read the Bible, if it's a covenant book, you are coming together with God, who is entering into an agreement with you. Então, se você ler a Bíblia por essa perspectiva pactual, nós nos aproximamos como alguém que vai fazer parte desta aliança, vai tomar parte de uma aliança com Deus. The amazing thing is that God has made the first move to reach out to be in covenant with you. Aquilo que é impressionante é que Deus ele teve a iniciativa de chegar até nós para afirmar uma aliança conosco. God in the book of Genesis is saying, "Read, because I want to be in covenant with you." O Senhor disse no livro do Gênesis, ele entregou para nós o livro do Gênesis e disse: leia, porque eu desejo estar em aliança com você. Or if you read at the end of the Bible in the book of Revelation, God is saying, "Read, this is my book. I want to be in covenant with you." Ou se você então ler o final da Bíblia lá em Apocalipse, é como se Deus estivesse dizendo: leia aqui Apocalipse também, porque eu desejo estar numa relação pactual com você. Marriage is a beautiful example of a covenant. O casamento é um lindo exemplo do que é um pacto. When a husband and wife come together in a wedding, they are the parties of a covenant called marriage. Quando o marido e a mulher, eles entram numa aliança de matrimônio, eles são as partes que estão se unindo nessa relação pactual. And in a covenant, there are always promises that are made from both sides to each other. Em segundo lugar, também, num pacto, existem as promessas que são feitas por ambas as partes no firmar do pacto. God's promise in the Bible is, "I will be your God, and you will be my people." A promessa de Deus no pacto que Ele nos traz na Bíblia é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. And your response is, will you be God's people? E a resposta que nós, então, trazemos a essa promessa é: eu serei, então, o povo de Deus. So there are parties and there are mutual promises. Então existem as partes envolvidas no pacto e também as promessas mútuas que são apresentadas. And there then become responsibilities on both sides. E tem também, então, as responsabilidades que ambas as partes irão assumir. When a marriage occurs, a covenant, there are parties, there are promises, and they're both now responsible to keep those promises to each other. Quando um casamento acontece, existem as partes do casamento, o homem e a mulher, existem as promessas que são feitas, existem as responsabilidades que ambos agora irão assumir.
The entire Bible comes to you as God reaches out to you as his people. A Bíblia, ela vem por inteiro a você à medida que Deus procura alcançá-lo como seu povo. And as you come to claim this relationship, God brings many promises to you. E à medida que você então toma parte neste relacionamento, o Senhor faz grandes promessas para você. The Bible from Genesis to Revelation is filled with promises for God's people. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela está repleta de promessas de Deus para o seu povo. In 2 Corinthians chapter 1, the Apostle Paul makes a very interesting observation. Em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo ele faz uma observação muito interessante. He says, every promise of God is yes and amen in Jesus Christ. Ele diz o seguinte, que toda promessa de Deus tem um sim e tem um amém no Senhor Jesus Cristo. He's saying every time you read a promise in the Bible, find Jesus there because that's why it's going to be true. Ele diz o seguinte, toda vez que você encontrar uma promessa na Bíblia, Jesus estará lá, porque é Jesus que garante o cumprimento daquela promessa. But if you're in covenant with him, what have you promised him? Mas se você está numa relação pactual com Deus, o que você tem prometido a Ele? Jesus said, take up your cross and follow me Jesus- every day. Jesus disse o seguinte, tome a sua cruz e siga após mim a cada dia. We are called to follow Jesus in covenant relationship with him. Nesse relacionamento pactual com Jesus, nós somos chamados a seguir após Ele. But every covenant relationship brings blessings. Mas todo relacionamento pactual também traz bênçãos. And so God brings us the blessing of forgiveness of sins and everlasting life through his word. E o Senhor nos dá, por exemplo, a bênção do perdão de pecados e da vida eterna por meio da sua palavra. But God has blessed you so that you might bless others with the blessings you've received. E o Senhor tem abençoado você para que, por sua vez, você possa abençoar a outros com as bênçãos que você tem recebido. And in every covenant there is also then the warning of the discipline that falls on those that refuse to live their covenant responsibilities. E todo pacto também traz advertências, trazendo consequências para aqueles que se recusam a assumir ou cumprir os termos da aliança. God, who is absolutely perfect, holy, almighty, will never fail to keep his responsibilities to his people. Deus que é perfeito, todo-poderoso, conhece todas as coisas, Ele jamais irá falhar no cumprimento das suas responsabilidades para com o seu povo. Have we kept our promises, or are we aware it is a fearful thing to fall into the hands of the living God? E nós temos procurado cumprir as nossas promessas, tendo a compreensão de que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. The Bible is filled with warnings about the danger of turning away from the promises that God has given to us. A Bíblia nos traz severas advertências a respeito dos perigos que virão sobre aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor. And for those that are God's people, when we hear those warnings, they are effective. We say, Lord, let me not turn from you. E aqueles que de fato são genuínos, o povo de Deus, eles oram e dizem, Senhor, não permita que eu me volte as costas para o Senhor. Say, Lord, please forgive me, renew my strength that I might follow you closely. E nós oramos, Senhor, por favor, perdoe os meus pecados e renove as minhas forças para que eu possa segui-lo. So as we conclude our first talk, what we've tried to show you is that the only Bible that Jesus had is what we call the Old Testament. Então, à medida que nós concluímos essa primeira mensagem, nós lembramos que a única Bíblia que o Senhor Jesus tinha era o que nós chamamos do Antigo Testamento. But really the Old Testament is God's covenant for us as Christians. E o que nós compreendemos é que o Antigo Testamento, na verdade, ela é o pacto de Deus para nós cristãos. The only reason it's old is because that's the story of the covenant before Jesus came. Em um único sentido pelo qual esse pacto é chamado de antigo, é porque ele veio antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. As we read what we call the New Testament, the reason it's the new covenant is because it's this continuing covenant now that Jesus has come in his incarnation.
E a nova aliança, ela é assim chamada porque ela foi estabelecida após a encarnação do Senhor Jesus Cristo. So the Apostle Paul gives us a good concluding verse to reflect on. O apóstolo Paulo ele nos traz um verso para refletirmos de forma conclusiva. In 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, he gives us very important teaching. Em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, He says, all scripture is given by inspiration of God. ele nos diz: toda a escritura nos é dada por inspiração de Deus. When Paul was writing that, the scriptures were, again, what we call the Old Testament. E quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava se referindo ao que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. He says all of those writings that we have were as if God's own breath had spoken them to us. Ele disse: todos esses escritos eram como que o soprar da boca de Deus que foi dada a nós. The Greek word there is called theopneustos. A palavra grega ali que para inspiração é theopneustos. Theos means God, pneustos means breath. Theos quer dizer Deus e pneustos quer dizer o soprar da He says boca. all of these Old Testament writings are as if God himself spoke them to us with his own mouth, with his own breath. Então todas as escrituras é o que Deus nos deu como que o soprar da boca vindo do próprio Deus. And it says, and they are profitable, E ele diz, ela é útil para nós, that the man of God may be thoroughly equipped unto every good work. para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. So my first lesson tonight is to remind you again that the whole Bible belongs to us as Christians. Então, por favor, quero frisar esse ponto de que toda a Bíblia ela é útil para nós cristãos. And what ties that whole book together is the truth of the covenant. E o que une toda a verdade da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é a ideia do pacto. It's all about Jesus Christ and God saying in him, I will be your God and you will be my people. E a essência desse pacto está ligada à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo, quando em Cristo o Senhor nos faz a promessa: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. The covenant is always the same in substance but distinct in administration. O pacto é sempre o mesmo na sua essência, porém distinto nas suas administrações. Okay. In our second talk, we're going to talk about the theology of this covenant that we see now unites the whole Bible. Na segunda mensagem, nós vamos falar a respeito da teologia que está ligado à ideia do pacto.